Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, ficarei muito contente em saber e claro o like nesse vídeo que está incrível. Imagine por um instante que você está no meio de um campo de batalha, mas sem farda, sem arma e sem nem perceber que a guerra já começou. Não é uma guerra com tanques rugindo pelas ruas ou bombas explodindo no horizonte, é uma guerra silenciosa, quase invisível, que se infiltra na sua vida cotidiana e golpeia direto no seu bolso. Essa é uma guerra financeira global, e ela já chegou ao Brasil, tocando o coração das nossas casas, dos nossos mercados e das nossas esperanças. Eu sou alguém que dedicou anos a entender os meandros do dinheiro e a ajudar brasileiros. Como você a transformar suas realidades através da educação financeira. Tô aqui para te revelar uma verdade que pode mudar tudo. A Terceira Guerra Mundial não é mais uma teoria conspiratória sussurrada em rodinhas de café. Ela está acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. As tarifas impostas entre potências como Estados Unidos e China, as oscilações do dólar que afetam o preço do pão na padaria, as discussões no Congresso sobre a economia, tudo isso são apenas os primeiros sinais de um conflito, que vai além das fronteiras e atinge o brasileiro comum. Nos próximos 60 minutos vou te guiar por uma jornada que mistura revelação, estratégia e inspiração, para que você não apenas sobreviva a essa guerra, mas saia dela mais forte, mais rico e com um controle total do seu destino financeiro. Então, aperte o play agora. Pegue um caderno daqueles que você usa para anotar as contas ou os planos para os filhos, porque o que você vai descobrir hoje pode ser o ponto de virada que você nem sabia que precisava. Pensa comigo por um segundo. Você já parou para sentir o peso de abrir a carteira e ver que o dinheiro que tanto suou para ganhar parece evaporar antes do fim do mês? Talvez você tenha notado como o preço do feijão subiu de R$ 8 para R$ 12 no último trimestre, ou como a gasolina está custando quase R$ 6 por litro em algumas cidades, enquanto o salário mínimo de R$ 1.412 dá para cobrir as despesas básicas. E aí, quando liga a TV ou rola o feed do celular, ouve falar de crise no governo, de exportações ameaçadas ou de mais uma alta da Selic. E fica com aquele frio na barriga pensando se vai conseguir pagar o aluguel ou a escola das crianças. Isso não é sorte ruim, meu amigo, nem um castigo divino. É o resultado de uma guerra financeira que começou há décadas, alimentada por decisões de poderosos que estão a milhares de quilômetros daqui, mas que reverberam nas nossas feiras, nos nossos postos de gasolina e nas nossas mesas de jantar. Governos como o dos Estados Unidos e da China travam batalhas comerciais com tarifas que bagunçam o preço das commodities que sustentam o Brasil: soja, carne, café, enquanto bancos internacionais e até nossas próprias instituições financeiras mexem nos juros e na inflação, como se fosse um jogo de xadrez. E enquanto isso você, que acorda cedo para pegar o ônibus lotado ou passa horas no trânsito de São Paulo ou Rio, está tentando sobreviver sem nem saber que está no meio do campo de batalha. Mas aqui vai a luz no fim do túnel e é por isso que eu tô aqui. Você não precisa ser mais uma vítima desse sistema. Eu já vi de perto a transformação de milhares de brasileiros que começaram do zero menos, com contas no vermelho, dívidas com o banco ou até sem saber a diferença entre poupança e investimento. Pessoas como um motorista de aplicativo de Belo Horizonte que, com R$100 por mês, construiu um patrimônio que hoje paga as contas da família. Ou uma costureira de Recife que, aprendendo a investir em fundos imobiliários, garantiu a aposentadoria dos sonhos. Eu vivi essa jornada, errei muito no caminho. E hoje trago para você o conhecimento que aprendi na marra, adaptado para nossa realidade brasileira. Essa guerra financeira pode parecer assustadora, mas ela também abre portas. Portas que eu vou te ensinar a abrir. Vamos desvendá-la juntos. Entender como ela funciona. Por que ela está batendo na porta da sua casa em Manaus, Curitiba ou Fortaleza? E, o mais importante, como você pode não só se defender, mas sair dessa luta com um futuro de abundância. Pense nisso como um jogo de capoeira. Os adversários são fortes, mas com os movimentos certos, você pode virar o jogo e sair dançando. Vamos imaginar essa guerra como uma tempestade de verão que pega todo mundo de surpresa aqui no Brasil. Você já viu como uma chuva forte alaga as ruas de repente,
derruba árvores e deixa a cidade inteira em alerta? Pois é mais ou menos assim que as tensões econômicas globais estão agindo agora. As tarifas impostas entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, começaram como uma disputa comercial, mas já afetam o preço do arroz que você compra no mercadinho da esquina e o custo do frete que o caminhoneiro paga para levar a produção do interior para o porto. O Brasil, que vive de exportar, seja a soja do Mato Grosso ou o café de Minas, sente o baque quando esses gigantes brigam. E não para por aí. A alta do dólar, que já passou de R$ 5,5 em 2025, faz tudo importar ficar mais caro. Desde o celular novo até o remédio da farmácia. Lembra daquela vez que você pensou em guardar um dinheirinho, mas desistiu porque o mercado parecia uma roleta? Ou quando viu o preço da carne subir e se perguntou se ia ter churrasco no próximo feriado? Esses momentos não são acidentes. São os primeiros tiros dessa guerra financeira que já chegou na sua vida. E eu quero te dar uma metáfora que vai ficar na sua cabeça. Imagine sua situação financeira como uma canoa no Pantanal durante a cheia. Se você não souber remar com habilidade, ela vira. Mas se você pegar o remo com conhecimento e coragem, pode chegar a uma ilha segura cheia de recursos. E é exatamente esse remo que eu vou te entregar hoje. Para te mostrar que isso não é só teoria, deixa eu te contar um pedacinho da nossa história recente. Em 2015, o Brasil entrou numa recessão que deixou marcas profundas. O desemprego subiu para mais de 12%, empresas fecharam as portas e muita gente perdeu o que tinha. Mas nem todo mundo afundou. Quem tinha investido em dólar, que valorizou bastante na época, menos, ou em ações de empresas exportadoras, como a JBS ou a Band, viu o dinheiro crescer enquanto outros se desesperavam. Hoje, com essa guerra financeira global esquentando, estamos vendo um cenário parecido. As tarifas e as incertezas criam ondas no mercado, e o Ibovespa sobe e desce como montanha-russa. Mas aqui vai o pulo do gato. Essa instabilidade é a chance de ouro para quem sabe agir. Se você tivesse R$ 300 para investir numa queda, poderia comprar ações da Petrobras ou da Vale a preço de custo. Quando a poeira assentar, e ela sempre assenta, esse dinheiro pode virar R$ 1.500 ou mais. É como achar um ouro de tolo na feira. O preço baixo é sua porta de entrada para lucrar depois. E eu vou te guiar com paciência e clareza, para que você consiga dar esse passo mesmo que nunca tenha pisado numa corretora. E antes de seguirmos, deixa eu te convidar para um momento de reflexão. O que liberdade financeira significa para você aqui no Brasil de 2025? Será que é levar os filhos para um passeio no aquário sem olhar o preço do ingresso? Ou comprar uma casinha no litoral de Santa Catarina para curtir o verão? Talvez seja simplesmente acordar sem o peso de um chefe que te cobra ou da conta de luz que chega toda semana. Essa guerra financeira quer arrancar esses sonhos das suas mãos, mas eu acredito que você pode lutar por eles e vencer. Eu já vi isso acontecer com gente comum, como um pedreiro de Goiânia, que com R$ 50 por mês, construiu um patrimônio que hoje banca a faculdade da filha. Ele não era nenhum expert, só alguém que decidiu aprender. E você também pode. A diferença está na ação. E eu vou te dar as chaves para começar agora, mesmo que seja com o troco que sobra depois do pão na chapa. Vamos mergulhar nessa guerra juntos e eu prometo, no fim dessa jornada você vai ver o dinheiro com outros olhos. Pensa comigo por um segundo. Você já parou para sentir o peso de abrir a carteira e ver que o dinheiro que tanto suou para ganhar parece evaporar antes do fim do mês? Talvez você tenha sentido aquele aperto no peito ao perceber que o preço do feijão subiu de R$ 8 para R$ 12 no último trimestre. Ou que a gasolina, que já está quase R$ 6 por litro em algumas cidades como Recife ou Porto Alegre, faz o orçamento do mês desabar como um castelo de cartas. E aí, quando você liga a TV ou dá uma olhada no WhatsApp, se depara com notícias sobre crise no Congresso, aumento da Selic que aperta o crédito, ou a alta do dólar que deixa o importado, de eletrônicos a remédios, fora do alcance. Fica aquele nó na garganta, pensando se vai dar para pagar o aluguel do AP em São Paulo, a mensalidade da escola das crianças em Curitiba, ou até o botijão de gás em Belém. Meu amigo, isso não é só azar ou uma fase ruim menos. É o reflexo de uma guerra financeira que está rolando há décadas, e que agora bate com força na porta de cada brasileiro.
Essa guerra não tem uniformes nem trincheiras visíveis, mas é real. E os grandes jogadores, governos como os dos Estados Unidos e da China, bancos internacionais como o JP Morgan e até as nossas próprias instituições financeiras, estão movendo as peças enquanto você corre para quitar o boleto do cartão ou o parcelamento do mercado. Eles decidem tarifas que afetam o preço da soja que o agricultor de Mato Grosso exporta, ajustam juros que pesam no seu consignado e manipulam a inflação que come o seu poder de compra. E no meio disso tudo, você, que acorda cedo para pegar o ônibus lotado, enfrenta o trânsito caótico de Rio ou a poeira das estradas do interior, está lutando uma batalha sem nem saber que está nela. Mas deixa eu te trazer um alento, porque eu sei como é esse sentimento de impotência, menos eu já estive aí. Eu já vi o extrato bancário zerar antes do dia 15. Já senti o peso de uma dívida com um banco que parecia não ter fim. E já ouvi um não de gerente que me fez repensar tudo. Foi aí que decidi estudar, errar e aprender na marra como o dinheiro funciona. Especialmente aqui no Brasil, onde as regras do jogo são duras. E o que eu descobri é que você não precisa ser mais uma vítima desse sistema. Eu já caminhei lado a lado com milhares de brasileiros que começaram do absoluto zero menos, com contas no vermelho, sem noção de investimento e até com medo de arriscar. Pensa num entregador de bico em Fortaleza que, com R$80 por mês guardados em tesouro direto, hoje tem uma reserva que cobre as despesas da família por um ano. Ou numa professora de Salvador que, depois de aprender sobre fundos imobiliários, comprou um apartamento para alugar e agora vive de renda passiva. Essas histórias não são exceção. São prova de que, mesmo com as dificuldades que enfrentamos, dá para virar o jogo. E é por isso que eu estou aqui hoje, às 17h17 de um sábado, 5 de julho de 2025, para te dar o mapa do tesouro que vai te tirar dessa guerra, não só sobrevivendo, mas vamos destrinchar como essa guerra funciona, porque ela tá bagunçando o seu orçamento em plena pandemia de preços. E menos o mais importante, menos como você pode tomar as rédeas e construir a liberdade financeira que sempre sonhou. Mesmo começando com um trocado que sobra depois do pão com manteiga, pensa nessa guerra como um jogo de dominó que começou lá fora, mas que já derrubou peças aqui no Brasil. Tudo começou com as disputas comerciais entre potências como Estados Unidos e China, que impuseram tarifas que mudaram o fluxo do comércio global. Isso afeta diretamente o nosso agronegócio, o carro-chefe da economia brasileira. Porque a soja do Centro-Oeste e a carne do Sul perdem competitividade quando os mercados internacionais tremem. E o impacto não para nas fazendas. Chega nas cidades, onde o custo do frete sobe, o preço do arroz dispara e o trabalhador da indústria em Campinas sente o corte no orçamento. Lembra daquela vez que você quis guardar um dinheirinho para emergência, mas desistiu porque o aluguel subiu? Ou porque ouviu que investir é coisa de rico? Ou quando viu o valor do dólar passar de R$5,5 e pensou se ia conseguir renovar o passaporte para visitar a família no exterior? Esses momentos não são isolados. São os ecos dessa guerra financeira que já está dentro da sua casa. E eu quero te dar uma imagem para carregar. Imagine sua vida financeira como uma rede de pesca no litoral nordestino. Se você não souber consertar os buracos e jogar a rede com técnica, ela volta vazia. Mas se você aprender a arte de pescar menos com paciência e conhecimento, pode encher o barco de peixes e garantir o sustento da família. Essa é a promessa que eu te faço. Te ensinar a costurar essa rede e pescar as oportunidades que essa guerra traz. Para te dar uma ideia do que isso significa na prática, vamos olhar para o passado recente. Em 2015, quando o Brasil entrou numa recessão que parecia não ter fim, o desemprego bateu recordes. As lojas fecharam as portas em shoppings como o de Brasília. E muita gente viu o salário derreter com a inflação. Mas nem todo mundo saiu perdendo. Quem tinha investido em dólar, que valorizou mais de 50% em poucos meses, ou em ações de empresas como a Embraer, que se recuperou depois, viu o dinheiro crescer enquanto outros se afundavam em dívidas. Hoje, com essa guerra financeira global ganhando força, estamos vendo um replay. As tarifas e as incertezas fazem o Ibovespa oscilar como um carro numa estrada de terra. Mas essa instabilidade é uma porta aberta para quem sabe agir. Se você tivesse R$400 para investir numa queda,
poderia comprar ações da Bradesco ou da Suzano a preço de custo. Quando a economia se estabilizar, e ela sempre encontra um novo equilíbrio, esse valor pode virar R$ 1.800 ou mais. É como achar um lote de frutas maduras numa feira de domingo. O preço baixo é a sua chance de colher lucros depois. E eu vou te guiar com exemplos claros e passos simples para que você entre nesse jogo, mesmo que nunca tenha ouvido falar de B3 ou corretora. E antes de irmos para frente, deixa eu te convidar para sonhar um pouco. O que liberdade financeira significa para você aqui no Brasil de 2025? Talvez seja levar a família para um rolê no Beto Carreiro World sem se preocupar com o valor do ingresso. Comprar um sítio em Goiás para plantar e descansar. Ou simplesmente não ter que pedir empréstimo pro agiota da esquina. Essa guerra financeira quer sufocar esses planos, mas eu acredito que você pode resgatá-los. Eu já vi isso com meus próprios olhos. O mecânico de Manaus que, com R$60 por mês em um fundo de ações, hoje tem um dinheiro que banca a reforma da casa. Ele não era nenhum gênio das finanças, era só alguém que decidiu aprender e agir. E você também pode. A diferença está no primeiro passo, e eu vou te dar as ferramentas para dar esse passo hoje, mesmo que seja com o que sobra depois do cafezinho da manhã. Vamos mergulhar nessa guerra juntos, e eu te garanto, no fim dessa caminhada, você vai olhar para o dinheiro como um amigo, não como um inimigo. Vamos imaginar essa guerra como uma tempestade de verão que pega todo mundo de surpresa aqui no Brasil. Uma daquelas chuvas que caem de repente nas tardes quentes de janeiro, alagando as ruas de Salvador, derrubando árvores em Florianópolis e deixando o trânsito de Belo Horizonte um caos. É mais ou menos assim que as tensões econômicas globais estão agindo agora às 16h18 de um sábado, 5 de julho de 2025, enquanto você talvez esteja aí descansando depois de uma semana puxada ou planejando o churrasco de amanhã. Essa tempestade financeira não vem com trovões que a gente ouve, mas com impactos que sentimos no bolso todo dia. Tudo começou com as tarifas impostas entre potências como Estados Unidos e China. Uma briga comercial que parece distante, mas que já mudou o rumo das nossas exportações. O Brasil, que vive do suor do agronegócio, soja rolando dos caminhões em Sorriso, muito, carne saindo dos frigoríficos do Rio Grande do Sul, café sendo colhido em Patrocínio MG, sente o baque quando esses gigantes entram em choque. Quando os americanos taxam o aço chinês, o frete para exportar nosso minério de ferro fica mais caro. E isso sobe o preço do arroz que você compra no mercadinho da esquina em Fortaleza, ou do leite que a família consome em Cuiabá. E na Alpara é a alta do dólar que hoje ronda os R$5,6 depois de mais uma semana volátil. Faz tudo que vem de fora, menos desde o celular que você quer trocar, até o remédio que o avô precisa menos custar os olhos da cara. Essa guerra financeira é como uma correnteza forte no Rio São Francisco. Se você não souber nadar, ela te arrasta. Mas se aprender a usar a força da água, pode chegar a uma margem segura. Lembra daquela tarde em que você pensou em guardar um dinheirinho para uma emergência, mas desistiu porque o aluguel subiu de novo ou porque o preço da energia elétrica veio com um reajuste que não explica? Ou talvez aquela vez em que viu o valor do pão francês dobrar na padaria do bairro e se perguntou se ia ter como fazer o lanche das crianças na semana? Esses momentos não são só fatalidades da vida. Menos são os primeiros sinais de que essa tempestade já está dentro da sua casa, bagunçando o orçamento enquanto você tenta manter as contas em dia. E o pior é que ela não avisa quando vai piorar. Com as tensões comerciais esquentando, o Banco Central pode subir a Selic novamente para segurar o real, o que aperta o crédito e faz o financiamento da moto ou do carro ficar mais caro. Enquanto isso, a inflação, que já ronda os 5% ao ano, em 2025, come o seu poder de compra como cupim numa madeira antiga. Mas aqui vai uma luz no fim do túnel. Essa tempestade também traz oportunidades, como as nuvens carregadas trazem água para irrigar a roça. Se você aprender a navegar por ela, pode transformar o caos em chance. Imagine sua vida financeira como uma plantação de milho no sertão. Se não chover na hora certa, aí safra amor. Mas se você plantar com estratégia e souber esperar, vai colher um celeiro cheio. E é esse saber esperar e agir que eu vou te ensinar hoje, enquanto o sol ainda está baixo no céu de inverno aqui no Brasil. Para te dar uma ideia mais clara,
Deixa eu te levar de volta a 2008, quando a crise financeira global chegou com força e derrubou economias mundo afora, incluindo a nossa. Aqui no Brasil, o PIB caiu, fábricas fecharam em Caxias do Sul e muita gente perdeu o emprego nas montadoras de São Bernardo do Campo, mas nem todo mundo afundou. Quem tinha investido em ouro, que subiu de valor na época menos, ou em fundos de renda fixa protegidos pela Caixa Econômica, viu o dinheiro crescer, enquanto outros vendiam tudo em pânico. Agora em 2025, com essa guerra financeira ganhando corpo, estamos vendo um cenário parecido. As tarifas entre nações criam incertezas, e o Ibovespa dança como um forró animado, subindo e descendo sem aviso. Mas essa dança é uma oportunidade disfarçada. Se você tivesse R$600 para investir numa queda, poderia comprar ações da Natura ou da Ambev a preço de promoção. Quando o mercado se acalmar, e ele sempre se acalma depois da tempestade, esse dinheiro pode virar R$2.500 ou mais. É como achar um baú de moedas perdidas numa praia de Natal. O valor baixo é o seu bilhete para lucrar quando a maré mudar. Eu vou te mostrar como pegar esse baú. Mesmo que você nunca tenha navegado pelo mundo dos investimentos, com um guia simples e adaptado para quem está começando do zero. E antes de seguirmos, deixa eu te convidar para olhar para o seu futuro. O que liberdade financeira significa para você aqui e agora, num sábado à tarde em 2025? Talvez seja levar a turma para um show do Anitta sem se preocupar com o preço do ingresso. Comprar um barco para pescar no litoral de Paranaguá. Ou simplesmente não ter que pedir um adiantamento para o chefe. No fim do mês, essa guerra financeira quer afogar esses sonhos na enxurrada de preços e juros, mas eu acredito que você pode nadar contra a corrente. Eu já vi isso acontecer com brasileiros comuns. Um verdureiro de Campinas que, com R$40 por mês em um CDB, hoje tem uma poupança que banca as férias da família. Ele não era nenhum guru do mercado, era só alguém que decidiu aprender e persistir. E você também pode. A diferença está no primeiro remo que você pega. E eu vou te dar as mãos para remar hoje, mesmo que seja com o que sobra depois do rango do almoço. Vamos entrar nessa tempestade juntos. Eu te prometo. No fim dessa jornada, você vai ver essa guerra não como um inimigo, mas como um campo onde pode plantar sua vitória. Aqui entra uma ideia que pode mudar sua perspectiva. Essa guerra financeira é como um carnaval fora de época. Os grandes jogadores, governos, bancos, multinacionais, tocam o tamborim e ditam o ritmo. Mas você pode entrar na bateria e criar sua própria melodia. O tempo é o seu maior aliado, como diz o velho ditado nordestino. Quem planta hoje, colhe amanhã. Quanto mais cedo você entender como proteger e fazer seu dinheiro crescer, mais liberdade terá para curtir a vida, menos, seja num pagode em Salvador, numa pescaria em Macapá, ou num sossego em casa sem o telefone do chefe tocando. Mas não se engane, não é sobre ficar rico da noite pro dia, como prometem aqueles anúncios falsos no Instagram. É sobre construir uma base sólida, como uma casa de taipa no interior, tiolo por tiolo, enquanto os outros se perdem na correria. Vamos falar de passos simples. Separar um dinheirinho todo mês, cortar gastos como o lanche caro da esquina e se educar com livros como O Investidor Inteligente ou vídeos como este. Imagine sua carteira como uma horta. Se você regar com cuidado e paciência, vai colher tomates mesmo na seca. E um exemplo para te motivar. Em 2020, enquanto a pandemia fechava lojas em Campinas, quem investiu em e-commerce como as lojas americanas viu o lucro dobrar. A crise abre portas e eu vou te mostrar como entrar por elas. Chegamos a um ponto crucial. Como transformar essa guerra em sua aliada? Primeiro, pare de ver o dinheiro como um vilão que te pune. Ele é uma ferramenta, como um machado na mão de um lenhador de Santa Catarina. E você precisa aprender a manejá-lo. Segundo, comece pequeno, mas comece agora. Abra uma conta na corretora Nubank ou Clear, ponha R$20 e aprenda com os tropeços. É como aprender a andar de bicicleta na rua, você cai mas logo pega o jeito. Terceiro, proteja seus sonhos. Monte uma reserva de emergência com 3 meses de despesas, guardando em um fundo seguro como o da Caixa. É como construir um telhado novo antes da chuva chegar. E uma dica extra.
Fuja de dívidas bobas como o carnê da Marisa ou o parcelamento do mercado, que são como anzóis que te prendem na rede. Pense num vizinho que comprou uma TV de 50 polegadas e hoje não dorme por causa dos juros. Use o dinheiro para plantar riqueza, não para exibir. Essa guerra pode ser sua chance de brilhar, e eu vou te guiar para que você saia dela como um vencedor.